Fala, navegantes! Menino Fake aqui, mais uma vez. Pessoal, vamos falar hoje sobre essa polêmica do Magalu, Magazine Luiza, abrindo um programa de trainee apenas para candidatos negros. Negros. Não pardos, não índios. Negros. Beleza? Antes de começar, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve, considere deixar o like no começo do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pode não concordar, mas eu acho que você vai gostar do vídeo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Magazine Luiza abriu o processo de trainee apenas para candidatos negros e, obviamente, teve um rebuliço gigante aí no Twitter, nas redes sociais, porque não era para menos, né? Aliás, não só não era para menos, como era exatamente o que o Magazine Luiza queria, que o pessoal ali de social media, o pessoal ali das decisões do Magazine Luiza queria. Antes de começar a julgar o mérito aqui dessa questão especificamente, a gente tem que lembrar que o Magazine Luiza ela é uma empresa que tem posicionamentos progressistas já há muito tempo. Tá? A própria Luiza Trajano, que não é a CEO atualmente do Magazine Luiza, mas é quem levou o Magazine Luiza a ser o que é hoje, e uma das donas, ela é uma pessoa bem progressista, bem próxima de políticos mais ligados ao progressismo, mais ligados à esquerda. Então a empresa, o Magazine Luiza, ele tem essa postura progressista já há muito tempo. Inclusive, não só na questão racial, como na questão também de feminismo, questões LGBT. Ela sempre tem posições, a empresa sempre tem posições progressistas nesses quesitos, tá? E isso daqui é só uma reafirmação de como a empresa já é. Agora, vamos lá. Por que o Magazine Luiza está abrindo essas vagas, esse processo seletivo de trainee apenas para candidatos negros? É claro que é para gerar o marketing espontâneo, né? Para a empresa ser falada, igual a gente está aqui, está falando sobre o Magazine Luiza, e a intenção deles desde o começo é isso. Porque vamos analisar aqui a questão. Se o Magazine Luiza quer realmente candidatos negros, quer mais pessoas negras na empresa, em cargos de liderança, como eles disseram aqui no Twitter. Vamos até ler aqui o tweet do Magalu. Ó, eles colocaram aqui o seguinte: gente, estão abertas inscrições para o Trainee 2021, programa que forma as futuras lideranças do Magalu. Igualdade de oportunidades e a inclusão são duas das nossas mais importantes causas. E por isso, neste ano será exclusivo para candidatos negros. Segue o fio para entender mais. Aí logo aqui embaixo eles colocam assim: atualmente temos em nosso quadro de funcionários 53% de pretos e pardos e apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. Precisamos mudar esse cenário. Tá, vamos falar aqui o seguinte: se fosse a intenção do Magalu de promover mais candidatos negros para cargos de liderança ou colocar mais pessoas negras, mais do que 53%, para trabalhar no Magalu, no Magazine Luiza, na rede, teriam outros métodos mais interessantes para fazer isso. Por exemplo, os cargos de liderança. Se eles estão falando que tem 53% de pessoas negras e pardas já dentro da empresa e apenas 16% delas ocupam cargos de liderança, para você aumentar, seria mais interessante você focar nos negros, nos pardos, que já estão na empresa, já conhecem a empresa. Entendeu? Eu entendo assim, cargo de liderança é interessante uma pessoa que já trabalha ali. Ou seja, eles teriam que rever ali as próprias políticas de promoção já dentro da empresa. Vocês não concordam comigo? Isso é um ponto, tá? Outro ponto aqui que eu quero analisar junto com vocês, que eles estão falando aqui que 53% são pretos e pardos, e desse total de pretos e pardos, 16% deles ocupam cargos de liderança. O que me faz pensar no seguinte: cargos de liderança
já são naturalmente a minoria dos cargos. A menor parte dos cargos são cargos de liderança dentro de qualquer empresa. E eu vejo aqui 16% dos funcionários terem cargos de liderança, independente se são pretos, brancos, pardos, 16% terem cargos de liderança, eu acho que é um número razoável, tendo em vista que são poucos cargos de liderança. Não é a maioria dos cargos que são de liderança. Então me parece que a proporcionalidade aqui tá ok. Os negros aqui estão ocupando um número razoável de cargos de liderança. Veja bem que eles não estão falando que 16% dos cargos de liderança são negros. Eles estão falando que 16% dos negros e pardos que trabalham no Magalu exercem cargos de liderança. Vocês estão entendendo a diferença? Mais ou menos aqui no que eu quero dizer? E aqui no próprio anúncio, eles falam que igualdade de oportunidades é uma das mais importantes causas do Magalu, mas um processo seletivo que é exclusivo, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, porque ele exclui outras pessoas do processo seletivo. Então você já está vendo aí que não tem igualdade de oportunidade para todo mundo. Isso não é igualdade, tá? No fio da palavra, você pode achar isso é certo, isso é errado, mas não é igualdade. Não tem como você dizer que isso é igualdade de oportunidade. Porque você simplesmente está dando oportunidade para um determinado tipo de pessoa baseado na cor da pele e para outras não. Então não é igualdade, tá? Mas, assim, o Magalu, a característica principal dessa empresa é realmente fazer esse tipo de estardalhaço em rede social. Foi assim que eles cresceram, tá? Eles crescem assim, gerando polêmica. Só que você tem que ter uma linha de polêmica que você vai adotar. Não adianta você ser uma pessoa progressista agora e ser uma pessoa ultraconservadora em outro momento, entendeu? Você vai trabalhar em cima de polêmica, mas você tem que escolher uma linha que você vai seguir. E eles provavelmente ali analisaram o mercado, porque é uma empresa de capital aberto na bolsa que cresceu muito, tá? Foi a empresa que mais cresceu nos últimos anos na bolsa de valores aqui do Brasil. Então eles analisaram, e se eles analisaram que a linha a ser seguida é o progressismo, é óbvio e é notório que eles escolheram isso com base no que vai dar mais lucro e que vai aumentar o valor das ações, simplesmente, tá? Não acredite em empresa gigantesca que de uma hora para outra tem um propósito desse, entendeu? Tem empresas que já nascem com um propósito, isso é uma coisa. Agora, a empresa que de uma hora para outra adquire um propósito e começa a crescer muito a partir disso, liga o alerta, desconfia. Porque você tá vendo aqui, eles estão fazendo isso para gerar buzz. Eles teriam outras opções, pegar os próprios funcionários e colocar em cargos de liderança, porque é eles que escolhem quem são as pessoas que vão para os cargos de liderança. Porque parece que eles falam de uma forma que foi o governo, foi outra pessoa que escolheu. Isso é a cultura da empresa. Eles que escolheram as pessoas dentro dos cargos de liderança. Se a gente pegar uma passagem antiga do Magalu, que ele fez, as redes sociais do Magalu fizeram tweets reclamando sobre a igualdade salarial no futebol entre homens e mulheres, exigindo igualdade salarial já para homens e mulheres. Só que o que o Magalu fez na prática nessa questão? Eles patrocinaram o time masculino do Corinthians por um jogo, com o valor de R$1 milhão. Só que nunca patrocinaram um time feminino por uma temporada, que seja inteira, por R$1 milhão. Ou seja, eles colocam dinheiro no masculino, mas querem a igualdade de salário, inclusive para o feminino. Por que eles não colocaram R$1 milhão no futebol feminino? Porque não dá retorno, entendeu? Nesse momento, nessas atitudes que não são alardeadas, o pessoal não comenta tanto, mas que acontecem, são nessas atitudes que a gente começa a perceber o intuito da empresa, que é lucro, que é aumentar o seu valor, aumentar o valor das ações na bolsa. É isso que o Magalu quer. É só isso, entendeu? E assim, não adianta você ficar ofendido. Agora
tem o processo aqui para negros, vai ter processo para brancos. Você falar que tá tirando uma oportunidade sua, você ia prestar isso daí, por um acaso? Não, né? Não. Esse tipo de coisa, esse tipo aqui de ação do Magalu, eu acho nocivo para a sociedade em geral, mas eu também não acho que também seja o fim do mundo, tal. É anticonstitucional? É anticonstitucional, tá? A gente tem uma questão racial importante no Brasil? Com certeza a gente tem. Com certeza a gente tem. Se você pegar fotos aí de processos seletivos de trainee de empresa, você vai ver a grande maioria de branco, um ou outro negro no meio de um monte de gente, tá? Então, tá na nossa cara que existe uma questão racial, sim, no Brasil, porque ou você reconhece que tem uma questão racial, ou você acha que os negros não têm capacidade para estar ali no meio dos brancos nos processos seletivos de empresa. Você tem que escolher um dos dois, tá? Eu acho que muito disso vem por cultura do país, das próprias comunidades onde tem maioria negra, que as pessoas da comunidade inteira são muito desencorajadas, mas como tem uma maioria negra, eles são muito desencorajados também. A gente tem que ter um encorajamento, mas eu não acho que esse seja o caminho. A gente tem sim que encorajar negros, encorajar pessoas de classe social, de etnia mais desfavorecidas, tá, socialmente, porque são. A gente tem que mostrar que são capazes, que eles podem alcançar o que eles quiserem, sem precisar de programa exclusivo, sem precisar de cota em universidade. Eu acho que a gente tem esse dever, todo mundo tem o dever de encorajar as pessoas, tá? Porque nesse país que a gente vive, olha, é complicado, viu? É desencorajamento para tudo quanto é lado, tá? Ninguém te incentiva a nada, ninguém te incentiva a empreender, a andar com suas próprias pernas, todo mundo quer migalha do governo, tá? É a cultura do nosso país e eu acho que é responsabilidade nossa mudar. Mas a gente não pode ignorar que existe essa questão e a gente tem que discutir caminhos para mudar esse cenário. Não dessa forma que o Magalu faz. Até porque Magalu, como eu tô falando, ela só é uma empresa aproveitadora. Ela só quer aproveitar isso para bombar a imagem, tá? Com esse tipo de ação. Mas a gente tem sim que pensar em ações que realmente dão resultados. Porque a gente sabe que todo tipo de pessoa tem a mesma capacidade. Umas mais capacidade em um determinado nicho e outras em outro. Ok, capacidades diferentes, mas todo mundo tem capacidade de se erguer na vida por conta própria, tá? Então é de se pensar esse assunto. Mas eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero que você deixe ela aqui nos comentários pra gente abrir essa discussão fria, como é característica aqui do Menino Fake, uma discussão serena, racional, para a gente encontrar a verdade, para a gente buscar o melhor caminho. Tudo bem? Então, espero o seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!